Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de insuficiência cardíaca aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo 3 questões da prova do TEC de 2017. E o assunto, estágios e tratamento da insuficiência cardíaca, e também a gente vai ver uma questão sobre critérios da insuficiência cardíaca avançada. Como você já bem sabe, a gente tem utilizado aí como referência para responder as questões de insuficiência cardíaca a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda que foi publicada em 2018. Essa diretriz de 2018 ela sofreu uma atualização de alguns tópicos emergentes agora em 2021, tá? Mas essa diretriz aí, ela continua valendo. Alguns tópicos foram atualizados. Então a gente vai utilizar essa diretriz de 2018 e a sua atualização de 2021 para responder estas questões do vídeo de hoje. Então, sem mais demora, TEC 2017. Em relação aos estágios de insuficiência cardíaca, é incorreto afirmar que. Então, enunciado aí bem objetivo, bem direto, quer saber a alternativa errada, né, em relação aos estágios da insuficiência cardíaca, tá? Mas antes da gente ler, né, aí as alternativas, como é de praxe, a gente vai fazer aquela rápida e sumária revisão dos estágios da insuficiência cardíaca. Então tá aí, ó, Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, página 444, eu vou fazer um zoom aqui, tá aí, estágios da insuficiência cardíaca, né, segundo o American College e o American Heart, que a diretriz brasileira, ela incorporou, né, já faz muito tempo que incorporou esses estágios, mas isso aí foi publicado pelo American College e American Heart, tá? Então, nos estágios de insuficiência cardíaca, a gente tem 4 estágios, né? Estágio A, B, C e D. E aí, então, a gente vai ver, a partir de agora, a descrição de cada estágio e quais são as abordagens possíveis. Então, eu peço que você agora venha comigo aqui na tela, tá? Então, aqui, ó, estágio A, tá? Estágio A é aquele paciente que tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele não tem doença cardíaca estrutural e ele não tem sintomas de insuficiência cardíaca, né? E a abordagem possível é controlar fator de risco. Se ele só tem fator de risco, né? Ele não tem doença cardíaca estrutural nem sintomas de insuficiência cardíaca, a gente tem que controlar fator de risco. E aí é controlar o tabagismo, a dislipidemia, hipertensão, etilismo, diabetes e obesidade, tá? No estágio B, já é aquele paciente, por exemplo, que apresenta doença estrutural cardíaca, tá? Mas apesar da doença estrutural estar presente, esse paciente não tem sintomas de insuficiência cardíaca. E aí a gente, né, como abordagem possível, o que a gente pode fazer? Considerar o uso de inibidor da ECA, o uso de beta-bloqueador e de antagonista dos mineralos corticoides, tá? No estágio C, é aquele paciente que tem doença cardíaca estrutural, tá? Mas aí ele tem ou sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca, tá? Diferente aqui do estágio B, que o paciente não tem sintoma de insuficiência cardíaca, nem prévio, nem atual. Aqui no estágio C, ele tem, né, sintoma prévio, né? Ele já teve sintoma de insuficiência cardíaca, ou então ele apresenta sintomas de insuficiência cardíaca. E aí, abordagens possíveis, né? Tratamento clínico otimizado, tá? A gente pode fazer aí medidas adicionais, considerar, por exemplo, terapia de ressincronização cardíaca, tá? Né? Implante de CDI, tratamento cirúrgico e considerar manejo por equipe multidisciplinar. No estágio D, né, é aquele paciente que tem insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico e por isso requer intervenção especializada, tá? Então, o que a gente pode fazer de abordagens possíveis para esses pacientes? Todas as medidas acima, tudo isso aqui, ó, tudo isso, controle de fator de risco, uso do inibidor da ECA, beta-bloqueador, antagonista do mineral corticoides, né? Considerar aí terapia de ressincronização, de CDI, tratamento cirúrgico, então vale tudo, né? E aí considerar no paciente de estágio D o quê? O transplante cardíaco, tá? E o uso de dispositivos de assistência ventricular mecânica, tá? Então tá aí, né? Aí estão os estágios da insuficiência cardíaca, né? A descrição de cada estágio e quais são as abordagens possíveis, tá? Então vamos lá para as alternativas. Letra A. O estágio D caracteriza-se
por doença cardíaca estrutural avançada e sintomas de ser em repouso apesar de tratamento otimizado. Exatamente isso, aquele paciente refratário, né, aquele paciente que tem sintoma apesar do tratamento clínico otimizado. Então a letra A não pode ser o gabarito, por quê? Porque ele quer a alternativa errada, né? Então como ele quer a alternativa errada, a gente corta a letra A. Letra B. O estágio C caracteriza-se pela presença de doença estrutural cardíaca e pela presença de sintomas atuais ou prévios de insuficiência cardíaca. Exatamente isso, é o paciente que tem, né, alteração estrutural cardíaca, ou ele teve sintomas prévios ou ele tem sintomas atualmente, tá? Então esse é o estágio C. A letra B, né, ele quer errada, a letra B está correta, então a gente corta a letra B. Letra C. O estágio D caracteriza-se por pacientes que podem ser candidatos a transplante cardíaco e ou uso de dispositivo de suporte circulatório. Exatamente isso, né? Então, os pacientes de estágio D são os pacientes candidatos, né, ao transplante cardíaco ou ainda aos dispositivos de suporte circulatório, né, mecânico ventricular. Então, a letra C está correta, ele quer errada, a gente corta a letra C. Letra D. O estágio B caracteriza-se pela presença de doença estrutural cardíaca em indivíduos assintomáticos, mas associado à presença de sintomas prévios de insuficiência cardíaca. Opa! O estágio B é aquele paciente que já tem doença estrutural, como por exemplo, né, ele tem lá uma hipertrofia ventricular esquerda, tá? Mas ele não tem no estágio B nem sintoma prévio e nem sintoma atual de insuficiência cardíaca. Então a letra D está errada, então o gabarito aí é a letra D, mas vamos ver a letra E. O estágio A caracteriza-se por alto risco de desenvolvimento de C associado à ausência de anormalidade estrutural ou funcional, como por exemplo, pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Exatamente, né? O estágio A é o paciente que só tem fator de risco, ele não tem alteração estrutural cardíaca e nem sintomas de insuficiência cardíaca. Então a letra E, ela está correta, como ele quer a errada aí é a letra D. Então o gabarito da questão, letra D. TEC 2017. De acordo com a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca aguda, é preconizado em relação ao uso de beta-bloqueadores nessa síndrome, exceto. Então ele quer saber a alternativa errada em relação ao uso de beta-bloqueador na insuficiência cardíaca aguda, tá? Na insuficiência cardíaca aguda. O que preconiza em relação ao beta-bloqueador, né? Então ele quer a alternativa errada, tá? Então a gente tem aí a alternativa, né, A, B, C, temos também D e a alternativa E, mas antes da gente ler a alternativa, né, de novo fazer aquele resumo aí sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, ó. Tratamento da insuficiência cardíaca crônica agudizada, né? O paciente com congestão pulmonar, né? E com hipervolemia periférica, tá? Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Quando tiver diante aí de um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, né? Como no caso aí da insuficiência cardíaca crônica agudizada, né? Insuficiência cardíaca descompensada. Primeira coisa, a gente vai dividir esse paciente em 3 grandes grupos, tá? De acordo com a pressão arterial sistólica, tá? Então vamos lá. Primeiro grupo, ó, vem aqui comigo. Primeiro grupo que a gente vai dividir é esse grupo aqui, ó, paciente com, né, pressão arterial sistólica maior que 110. Segundo grupo, paciente com pressão arterial sistólica entre 85 e 110. E o terceiro grupo, aqueles pacientes com pressão arterial sistólica menor que 85, tá? Menor que 85, ou seja, o paciente que está em choque cardiogênico, tá? Então, choque cardiogênico aqui, ó, menor que 85, tá? Então, a primeira coisa, dividir em 3 grandes grupos, né? E aí vamos avaliar como que tá a perfusão, né, periférica e como que tá aí em termos de congestão pulmonar ou congestão sistêmica, tá? Se o paciente, né, ele tiver uma pressão arterial sistólica maior ou igual a maior que 110, está quente e seco, né, quente e seco, ou seja, boa perfusão periférica, bom débito cardíaco, e não está congesto, né, a gente mantém IECA, né, ou BRA, mantém beta-bloqueador e pode suspender o diurético, tá certo? Se o paciente, né, ele está nesse grupo aqui, com a pressão arterial sistólica maior que 110, está quente e congesto, ou seja, bom débito cardíaco, no entanto, ele apresenta congestão pulmonar, né, e ou sistêmica, tá?
E aí o que a gente vai fazer de conduta, né, na sala de emergência? Vasodilatador para esse paciente, tá? Furosemida, né, diurético de alça, a gente mantém o beta-bloqueador, a gente mantém o paciente com inibidor da ECA ou com BRA, tá? Só lembrando que esse paciente quente e congesto é o paciente de perfil B, tá certo? Então aqui, ó, mantém tudo. Nesse grupo aqui, que é de paciente com pressão arterial sistólica entre 85 e 110, a gente também vai avaliar como que está, né, o débito cardíaco, né, avaliando aí as extremidades, e como que está, né, a ausculta do paciente, para ver se ele tem congestão pulmonar, tá? Então a gente vai ver se esse paciente ele é quente e congesto, a gente já viu, ele é perfil B. Ele sendo perfil B, né, com pressão arterial entre 85 e 110, né, perceba que ele está quente, ou seja, ele tem um bom débito cardíaco. Vasodilatador, tá? Aumenta a dose da furosemida, mantém, né, o beta-bloqueador, mantém IECA ou BRA, tá? Se ele tiver com um bom débito cardíaco, está quente. No entanto, se ele está frio, ou seja, débito cardíaco baixo, né, extremidades lá frias, ele já passa a ser perfil C, tá? E no perfil C, o que a gente faz? A gente faz vasodilatador, aí ó, entra com inotrópico, tá? Para aumentar o débito cardíaco, furosemida, tá? E reduz a dose do beta-bloqueador em 50%, tá? Reduz aí pela metade a dose do beta-bloqueador, mas não suspende o beta-bloqueador, tá? E mantém inibidor da ECA e ou BRA, tá? Então, para esse paciente aqui frio e congesto, a gente reduz o beta-bloqueador pela metade. No paciente em choque cardiogênico, que é esse paciente que tem uma pressão arterial sistólica menor que 85, se ele tiver frio e congesto, ou seja, perfil C, tá? Aí, ó, a gente vai fazer inotrópico para melhorar o débito cardíaco, a gente vai fazer vasodilatador, vai fazer diurético, no entanto, aqui, com o paciente com choque cardiogênico, a gente vai suspender o beta-bloqueador e suspender, né, o IECA ou BRA, tá? Então, no paciente choque cardiogênico, suspende o beta-bloqueador, suspende IECA ou BRA. Se ele for frio e seco, né, ou seja, ele tem baixo débito cardíaco, mas não tem congestão pulmonar, por exemplo, aí a gente vai fazer o quê? Reposição da volemia do paciente, né, de forma bem parcimoniosa, e a gente vai manter também suspenso IECA, né, ou BRA e também um beta-bloqueador por conta do choque cardiogênico. Só lembrando que esse paciente frio e seco é o chamado perfil L, tá? Então, em relação, né, ao beta-bloqueador, só lembrando aí, a gente mantém o beta-bloqueador naquele paciente, né, que está com bom débito cardíaco, tá? Mantém o beta-bloqueador. A gente reduz pela metade naquele paciente que tem uma pressão arterial sistólica entre 85 e 110 e tem baixo débito cardíaco, ou seja, extremidades frias, aí a gente reduz pela metade e suspende, né, o beta-bloqueador naqueles pacientes com choque cardiogênico, pressão arterial sistólica menor que 85, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas. Quer saber a alternativa errada em relação ao uso do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca aguda? Letra A. Suspender o beta-bloqueador naqueles pacientes que já estejam em uso crônico e apresentam choque cardiogênico. Exatamente, né? Para esse paciente que tem a pressão menor que 85, pressão arterial sistólica menor que 85, está em choque cardiogênico, suspende o beta-bloqueador. Então a letra A está correta, ele quer errada. Então a gente corta a letra A. Letra B. Manter a dose do beta-bloqueador em pacientes que já estejam em uso crônico e que, sob nova descompensação, apresentam-se sem sinais de baixo débito. Exatamente, né? Esse paciente ele já faz uso de beta-bloqueador e ele chega, né, com uma insuficiência cardíaca descompensada. No entanto, ele não tem sinais de baixo débito cardíaco, ou seja, é aquele paciente quente, né, extremidade quente, a gente mantém a dose do beta-bloqueador. Então a letra B está correta, como que é errada, a gente corta a letra B. Letra C, manter beta-bloqueador com redução de 50% da dose naqueles pacientes que estavam em uso crônico e apresentavam sinais de baixo débito após estabilização do quadro. Perfeito, exatamente, aquele paciente, né, que já fazia uso de beta-bloqueador, chegou, né, ele tem lá uma pressão arterial sistólica, por exemplo, entre 85 e 110, e tem sinal aí de baixo débito, tá, extremidades frias, a gente reduz pela metade, mas não suspende, só suspende se ele tiver choque cardiogênico, ou seja, né, com a pressão arterial sistólica menor que 85. Então a letra B está correta, ele quer errada, então a gente corta, desculpa, letra C, a gente corta a letra C, tá?
Letra D, iniciar beta-bloqueador precocemente naqueles pacientes que não estejam em uso prévio e apresentam instabilidade hemodinâmica ou persistência da congestão, apesar do tratamento clássico. Não, né? O paciente que está instável hemodinamicamente ou se ele persiste congesto, a gente não deve iniciar beta-bloqueador de jeito nenhum, tá? É uma contraindicação, então a letra D está errada. Então o gabarito parece ser a letra D, mas vamos ver a letra E. Iniciar beta-bloqueador sempre que possível naqueles que não estavam em uso prévio após compensação clínica e melhora da congestão pulmonar e sistêmica ainda durante a internação. Exatamente isso, né? A letra E aí é um contraponto à letra D, tá? A gente só deve iniciar naqueles pacientes que têm aquela melhora clínica e que não estejam congestos, nem com congestão pulmonar, nem congestão sistêmica, e a gente deve iniciar o beta-bloqueador ainda, né, durante o período de internação. Então a letra E, né, ela está, né, errada, então a gente corta a letra E, então o gabarito da questão, letra D, não se começa beta-bloqueador em paciente com instabilidade hemodinâmica ou naqueles pacientes que ainda, né, eles persistem aí com congestão pulmonar e sistêmica, tá? TEC 2017, a definição de ciência cardíaca avançada proposta pela Sociedade Europeia de Cardiologia e adotada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia inclui todas as seguintes características, exceto. Então ele quer saber aí a alternativa errada, né, que não faz parte da definição de ciência cardíaca avançada, tá? Então a gente tem aí as letras A, B, C, temos também as letras D e letra E, tá? Mas antes da gente ler as alternativas, né, aquela rápida revisão em relação aí a esse tema. Então tá aí, ó, atualização da Diretriz Brasileira de Ciência Cardíaca Crônica Aguda. Essa atualização foi publicada agora em 2021, tá certo? Né? Então alguns tópicos aí foram atualizados. Então eu tirei, né, os critérios aí que definem ciência cardíaca avançada dessa nova diretriz de 2021. Fazer um zoom aqui para você e a partir desse momento eu quero que você me acompanhe aqui na tela. Tá aqui, ó, critérios para definição de ciência cardíaca avançada, tá? Então quais são os critérios, né? A gente tem 3 grandes critérios, tá? Pacientes com sintomas de ciência cardíaca persistentes e graves, classe funcional 3 e 4, tá? Aqueles pacientes também com disfunção ventricular grave definida como uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 30%, ou ainda aqueles pacientes com ciência cardíaca direita isolada, ou ainda aqueles pacientes com alterações valvares graves não operáveis, ou ainda aqueles com anormalidades congênitas. Aí tem uma observação aqui, ó. Valores de BNP ou de NT-proBNP persistentemente elevados e dados mostrando disfunção diastólica grave ou anormalidades estruturais do ventrículo esquerdo, de acordo com critérios de definição de ciência cardíaca com fração de ejeção preservada ou ciência cardíaca com fração de ejeção, né, intermediária, tá? Então, nesses casos aqui, né, a gente aí considera também os valores de BNP ou NT-proBNP persistentemente elevados, tá? Outro critério para ser avançada, né, episódio de congestão pulmonar ou sistêmica, que requerem altas doses de diuréticos endovenoso ou combinação de diuréticos, né, ou episódios de baixo débito, que requerem uso de inotrópicos ou fármacos vasoativos, ou arritmias malignas, que causem mais que uma visita não planejada à emergência ou hospitalização nos últimos 12 meses, tá? Então, a descompensação, né, que cause mais de uma visita não planejada à emergência ou ainda hospitalização nos últimos 12 meses. E por último, né, outro critério aqui para a ciência cardíaca avançada, capacidade para o exercício gravemente reduzida, com inabilidade para o exercício ou baixa capacidade no teste de caminhada de 6 minutos, tá? No caso aí, né, um teste de caminhada, né, com menos de 300 metros, tá? Ou, né, um VO2 de pico menor que 12, 14 ml por quilo por minuto, estimado de origem cardíaca, tá? Então esses são aí os critérios para a ciência cardíaca avançada. Vamos voltar lá, né, nas alternativas, e ele quer saber a alternativa errada em relação a esses critérios que definem ciência cardíaca avançada. Então vamos lá, letra A. Classes funcionais 3 ou 4 da New York Heart Association.
Exatamente, 3 ou 4, né? Enquadra o paciente aí com insuficiência cardíaca avançada. Então a letra A a gente corta. Letra B, história de pelo menos 3 hospitalizações nos últimos 6 meses. Opa, pera lá, a gente viu que é a história de uma hospitalização, né? Ou uma visita à sala de emergência nos últimos 12 meses, tá? Então, como ele quer a alternativa errada, a letra B parece que está errada, mas aí vamos ver as outras alternativas. Letra C, episódio de congestão pulmonar ou sistêmica ou periférica ou redução do débito cardíaco em repouso com hipoperfusão periférica, tá? Então vamos lá, é aquele paciente, né, que está frio e congesto, tem baixo débito cardíaco e está com congestão. Então esse paciente tem sim insuficiência cardíaca avançada. Então a letra C, né, a letra C está correta, como ele quer errada, a gente corta a letra C. Vamos ver a letra D. Evidência objetiva de disfunção cardíaca importante, incluindo pelo menos fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 30%, ou disfunção diastólica importante com aumento de pressão de enchimento ventricular esquerdo, ou aumento importante dos níveis de BNP ou NT-proBNP. Também, né, a gente viu que isso aí faz parte também, né, dos critérios que definem insuficiência cardíaca avançada. Então a letra D a gente corta e por último letra E, importante comprometimento da capacidade física com incapacidade para realizar exercício ou distância no teste de caminhada de 6 minutos menor que 300 metros, ajustado para a idade e sexo, ou consumo de oxigênio durante exercício máximo menor que 14 ml por quilo por minuto. A gente também leu isso aí quando a gente viu aqueles critérios que definem insuficiência cardíaca avançada. Então a letra E não pode ser, a gente corta, vamos retornar lá. Então o gabarito só pode ser realmente a letra B. Ele diz que história de pelo menos 3 hospitalizações nos últimos 6 meses, a gente leu lá que é a história de uma hospitalização nos últimos 12 meses ou até mesmo uma visita à sala de emergência nos últimos 12 meses para a gente classificar como insuficiência cardíaca avançada. Então, gabarito da questão, letra B. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso curso de revisão de questões para o TEC 2021. A gente viu 3 questões da prova de 2017, fizemos aí uma boa revisão nos estágios da insuficiência cardíaca, né? A gente viu também aí os critérios para a insuficiência cardíaca avançada. Vimos uma outra questão também falando sobre, né, o que fazer com beta-bloqueador na insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, aguda, né? Então fizemos aí uma boa revisão, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!